Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo o resumo da semana 6, disciplina de eletricidade instrumental. Bem, turma, nessa semana não tivemos aula devido a feriado. Desse modo, farei um resumão do que foi dado desde o início da disciplina. Acompanhe aqui na tela comigo. Show de bola, turma. Então, semana 6 sem aula. Então, revisão da revisão. Semana 1 tivemos um breve histórico da eletricidade. Então, se lembrem da sequência de cientistas que foram apresentados, permitindo a evolução da eletricidade desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Depois comentamos sobre os prefixos métricos e que os principais para o início da disciplina são o mega, o mi, o quilo, o mili e o micro. Então voltem lá nos vídeos e vejam os valores e símbolos que usaremos para esses 4 primeiros prefixos. Futuramente entrará o giga, o nano, a depender do conteúdo. Semana 2, iniciamos nosso estudo de introdução à eletricidade. Então foram vários tópicos. Iniciamos com a estrutura do átomo, lembrar do núcleo, dos nêutrons, prótons, eletrosfera com os elétrons em órbita. Depois a carga elétrica positiva e a negativa, nomes iguais se repelem, positivo com positivo as cargas se afastam, negativo com negativo também se afastam, e nomes diferentes se atraem, positivo e negativo as cargas tendem a se encontrar. E por último, nessa semana aí, começamos a falar sobre corrente elétrica. Então a corrente elétrica é dada em amperes e se trata do movimento ordenado de elétrons. Então você precisa de uma força externa que empurre os elétrons livres dentro do condutor. Quando esses elétrons todos caminham na mesma direção, no mesmo sentido, é dado o nome de corrente elétrica. Na semana 3, iniciamos com a especificação de baterias. Então, aprendemos que uma bateria é especificada pela sua carga acumulada em ampere-hora. Então, se você sabe o seu consumo, você pode estimar quanto tempo a sua bateria pode trabalhar, pode fornecer energia. E concluímos o assunto de corrente. E com isso, permitiu a gente iniciar o assunto de tensão elétrica, que é dada em volts. A tensão é a força externa que empurra os elétrons livres dentro do corredor, dentro do condutor, formando a corrente elétrica. E essa tensão elétrica, para quem ficou um pouco perdido, foi feita uma analogia entre a eletricidade e a hidráulica. Então, a tensão elétrica seria a diferença de altura entre a caixa d'água e a torneira dentro da casa. Então, se você tem uma diferença de altura, você tem pressão para a água se movimentar dentro do cano, do duto, e chegar na sua torneira. Então, na eletricidade, quem fornece essa diferença de altura, que a gente chama de diferença de potencial, são as pilhas, as baterias, a tomada. Então, você precisa de um ponto mais alto, que seria o positivo na eletricidade, e um ponto mais baixo, que seria o negativo. Quando você liga um circuito entre esses dois pontos, o positivo e o negativo circulam a corrente e seu circuito funciona. Então, se for uma lâmpada, a sua lâmpada vai ligar no momento em que você fechar a chave que existe entre o positivo, a lâmpada e o negativo. Semana 4, tivemos a primeira aula prática da disciplina, sempre lembrando que a disciplina sofreu uma redução de carga horária, então a quantidade de aulas práticas foram impactadas, então teremos menos aulas práticas nesse novo modelo, nesse novo projeto pedagógico de informática. Então, na semana 4, na aula prática, aprendemos a medir a tensão elétrica em pilhas e em uma bateria de 9 volts. As pilhas de 1,5 tradicional que a gente tem nos controles remotos de casa foram medidos isoladamente, duas pilhas em série, 3 pilhas em série, 3 pilhas com uma invertida, e aprendemos que se invertemos uma pilha invertida cancela com uma pilha que estaria na posição dita normal, por exemplo. Na sequência da medição de tensão foi realizada a medição de resistência em resistores fixos, são aqueles que têm as faixas coloridas, e aprendemos que tem um resistor que é chamado de LDR, ele varia sua resistência conforme a quantidade de luz que chega nele. Então,
é bem interessante. Com a luz do celular dava um valor, depois tirava a luz do celular, da lanterna, dava outro valor. Semana 5, resistência elétrica. Então, tivemos a oportunidade de conhecer o resistor antes da teoria. Então, na semana 5, aprendemos a teoria do resistor, da resistência, que é a dificuldade na passagem da corrente elétrica. Então, o material do condutor, no caso o cobre, por exemplo, ou o alumínio, oferecem dificuldade para que essa corrente passe. Então, é dado o nome de resistência elétrica a essa oposição ao movimento dos elétrons livres. Aprendemos a diferença entre condutores e isolantes. Os condutores, em geral, são metálicos e permitem a fácil passagem de corrente, enquanto que os isolantes são, por exemplo, borracha ou plástico e dificultam a passagem da corrente. Depois, quase terminando o assunto, código de cores para os resistores. Então, o que na prática a gente já viu o valor sendo dado no quadro, 470 ohms, 1200 ohms, 30k ohms, nesse dia em sala, em teoria, aprendemos como é que obtém a partir de um código chamado de código de cores. Então, eu colei aqui só um pedacinho, uma tabela pequenininha, só para dar uma ideia. Vejam que cada linha é uma cor, são 4 colunas, a primeira e a segunda a gente anota o número, a terceira coluna é o multiplicador ou a quantidade de zeros. Então chama muito a atenção porque mesmo eu repetindo sempre, ainda em toda a prova alguém erra e coloca na terceira coluna o número, e não é a quantidade de zeros. E a quarta coluna é a tolerância que o fabricante coloca no seu produto. Por quê? Porque o processo não é perfeito, os materiais para fabricar os resistores não são perfeitos, então não chega a dar o nominal. No exercício que a gente fez de 1.500 ohms, dá ali 1.520, 1.498. Então, a tolerância ouro de 5% permite uma oscilação dentro de uma faixa. Então, para 5% no resistor de 1.500, que foi o exercício que fizemos, mais 75 para mais e menos 75 para baixo, para menos, é a faixa que o resistor de 1.500 vai funcionar sem problema. Fora desses limites, aí o resistor não está numa boa condição, precisa ser descartado. Então, com isso, chegamos ao final dessa semana 6. Mais uma vez, não tivemos aula por causa de feriado. Então, para não perder o costume de fazer o vídeo, estou deixando aqui um resumo do resumo. Beleza, então, vamos fechar aqui o vídeo. Beleza, galera, tudo show de bola. Então, fechamos mais essa semana. Qualquer dúvida, manda no mural do Sala de Aula ou poste aqui nos comentários. Deixe sua inscrição e o seu like. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.